Olá, crianças. A paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Que bom. Hoje, a nossa aula ela vai tratar de algo específico. Número 10. O que a nossa aula hoje tem a ver com o número 10? Vou contar para vocês já já. Mas antes disso, quero dizer para vocês que, mais uma vez, estamos com saudade, mas sabemos que isso tudo vai passar, tá? Enquanto não passa, nós iremos estudar nossa lição todos os domingos através do YouTube. Pode colocar na página que vai ter vídeo lá para vocês, tá certo? Então tá. A nossa lição de hoje é a número 9, tá? Aqui, ó. Jesus cura 10 leprosos, tá? A nossa leitura bíblica está no livro de Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19, tá? Vocês podem pesquisar na Bíblia de vocês para estudar, tá bom? Bom, antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nas nossas vidas, certo? Por tudo que Ele faz, porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Então vamos orar. Fechem os olhos e repitam junto comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Bom, a nossa lição, como eu falei com vocês, está relacionada ao número 10. Como eu já contei para vocês o tema da nossa lição, acredito que vocês já sabem do que eu estou falando, né? Jesus, ele curou 10 leprosos. Tá? A gente já ouviu falar sobre essa lepra na nossa aula de número... Só um minutinho aqui. De número 4. A nossa aula de número 4, nós estudamos sobre Jesus curando um leproso. Eu contei para vocês que eles viviam em lugares afastados da sociedade, ninguém queria ter proximidade com eles, porque era uma doença que, como eu já contei para vocês, é contaminada muito fácil, né? E é só a pessoa estar perto de outras pessoas saudáveis que a doença acaba passando, né? Como eu já expliquei para vocês, naquela época não tinha remédio, não tinha cura, tudo isso, né? Mas vamos focar na aula de hoje. Jesus, ele curou 10 leprosos, tá? Mas antes disso, deixa eu comentar com vocês. Muitas vezes, o coração do homem é conduzido pela ambição de ter, o seu ego anseia por conquistas, por lugares de destaque, e as coisas mais simples são colocadas em último plano. O apóstolo Paulo nos ensina, através de suas cartas, que devemos dar graças por tudo. Então, ao estudarmos a lição de hoje, considere que todos nós precisamos ser conduzidos no caminho da gratidão, tá certo? Então, eu peço a vocês que vão pensando aí em 10 coisas para agradecer ao Senhor, tá certo? Então, pensem aí, enquanto a gente estiver estudando, 10 coisas que nós podemos agradecer a Deus, tá? A exemplo disso, nós temos família, saúde, alimento, os nossos amigos, né? Algum animal de estimação, por poder enxergar, por poder tomar banho, escovar os dentes, por ter um lugar para dormir. Todos esses são motivos que temos para agradecer ao Senhor, certo? O que não falta é motivos para agradecer a Deus por tudo que a gente tem, certo? Eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir achar 10 coisas e até mais que isso rapidinho, tá? Mas
Eu vou pedir apenas que vocês vão pensando nessas 10 coisas, porque no final da aula a gente vai fazer algo com elas, tá bom? Vamos lá. O versículo também que está no tema da nossa lição é em Salmos, no capítulo 103, o versículo 2, que diz que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, né? Muitas vezes quando a gente ora, a gente pede e Deus ele vai lá e nos concede. Só que depois que Deus ele dá a bênção, muitas vezes a gente se esquece de agradecer a Deus pelaquela bênção. Por isso que é a exemplo contrário, né, de não agradecer. Algumas vezes nós vemos nos cultos na igreja alguns irmãos agradecendo por uma bênção que recebeu. Porque de fato, tudo aquilo que a gente recebe não vem da gente. Ah, mas foi a minha mãe que me deu. Mas o Senhor, ele tocou no coração da sua mãe, deu condições à sua mãe, a seu pai, de te dar aquilo que você estava orando, pedindo. Então, tudo vem por meio dele. Tudo é para ele, tudo é por ele. Sem ele, nada teríamos. Então, temos que agradecer ao Senhor em todo o tempo, por tudo que nós temos. Entenderam? Mas vamos lá. Tem um hino na harpa. Não sei se vocês conhecem a harpa, mas a harpa é um livro cheio de músicas, hinos inspirados pelo Espírito Santo, que nós temos o prazer de cantar na nossa igreja, na Assembleia de Deus, né? O hino 370, depois vocês pedem ao pai e à mãe de vocês para cantar com vocês esse hino. Ele fala sobre agradecimento, tá certo? Eu vou cantar só o refrão para que fique na mente de vocês e vocês depois vão lá, pesquisem e peçam ao pai e à mãe de vocês para cantar para vocês, tá certo? Ele fala assim, ó, o refrão: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. E nesse hino vai falar sobre agradecimento por tudo que Deus ele faz por nós, tá certo? Não só esse, tem também um hino de Diante do Trono para as crianças. Depois vocês podem pesquisar e ouvir também. Um hino que ela canta assim, ó: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem te fez bem, a quem te abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e na dor. Então, todos esses hinos vocês podem pesquisar depois e ouvir, tá certo? Todos eles falam sobre gratidão e é uma forma também de você louvar a Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, tá certo? Vamos começar a nossa aula. A missão de Jesus em levar a sua palavra para diversas regiões de Samaria e Galileia não havia terminado. Ele continuou ensinando e apresentando o reino de Deus. Era comum ver muitas pessoas que anunciavam as obras do Mestre. Isso incomodava aqueles que o perseguiam. Vocês lembram que na aula passada eu tinha comentado sobre esses perseguidores? Pois é. Toda vez que tinham várias pessoas que falavam sobre tudo aquilo que Jesus estava realizando de milagres, mais ainda tinham pessoas que queriam perseguir ele para que ele não continuasse a espalhar as boas novas, tá certo? Jesus ele veio a esse mundo com uma grande missão. Para nos salvar, ele iria levar sobre si toda a dor e punição que era para nós. Ele sabia que para nos salvar precisaria enfrentar a dolorosa cruz. Por isso,
Houve vários momentos que ele se retirou para ficar sós com o Pai, orar mais e se fortalecer para cumprir a sua missão. Então, Jesus ele foi enviado ao nosso mundo para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para o que é vida em abundância? Eu acho que eu já falei isso para vocês aqui. A abundância é muito, é bastante. Então, o Senhor, ele morreu por nós para que nós tivéssemos bastante vida, bastante alegria e a salvação, tá certo? Então, ele sabia que ele ia passar pela cruz, por toda aquela dor, mas ele fez isso por amor a mim, a você, a sua família, aos seus amigos, aos seus parentes, todos nós, todos os seres humanos. O Senhor morreu por todos nós. Porque como eu também já falei em outras lições, o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, tá? Então ele não exclui ninguém. Mesmo as pessoas ruins, que fazem coisas que não agradam a Deus, mesmo assim ele ama a todos sem distinção, sem fazer acepção, sem deixar ninguém de fora. O nosso Deus é muito maravilhoso, tá? Como Jesus, nós também precisamos buscar ao Pai sempre. Assim como Jesus se retirou em vários momentos para orar, para se fortalecer, para ter uma conexão com o Pai, nós também precisamos ter isso. Nós precisamos ter momentos, períodos de oração, para agradecer, para pedir ao Senhor que nos fortaleça, né, que nos ajude a passar pelas lutas, que nos dê sabedoria para resolver algum problema, né, que nos ajude a falar do amor dele para várias e várias pessoas. Tudo isso são motivos de oração e coisas que nós precisamos orar e pedir a Deus, tá certo? Certo dia, Jesus estava a caminho de Jerusalém. Desculpa. Certo dia, Jesus estava a caminho de Jerusalém. Quando ia se aproximando da entrada de uma aldeia, ali apareceram 10 homens que tinham uma doença chamada lepra. Aquela doença que eu já tinha explicado para vocês, certo? No comecinho da aula hoje, que eu relembrei. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês a imagem, tá? É essa aqui. Jesus aqui e aqui são os leprosos, né? Bom, já falamos sobre essa doença terrível. Vocês lembram? Pois é, eu lembrei para vocês dar uma colher de chá. Até falei qual é a lição, né? Mas tudo bem. Espero que vocês tenham lembrado mesmo. Bom, esses 10 leprosos foram na direção de Jesus, ficaram parados de longe, gritando bem alto: Mestre Jesus, tem misericórdia de nós. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, tá vendo? Jesus aqui parado e os leprosos aqui, ó, gritando. Essas exclamações aqui quer dizer que eles estão gritando. E Jesus, vendo que os leprosos gritavam porque tinha fé, ele os curou ao dizer: vão e se apresentem aos sacerdotes para serem examinados. Enquanto eles se dirigiam ao templo, perceberam que ficaram limpos. Ou seja, mediante apenas uma palavra do mestre, eles no caminho, né? Porque Jesus ordenou que eles fossem aos sacerdotes para que fossem examinados. Por que isso, Pro? Porque toda vez que a pessoa era curada de uma doença, ainda mais como a lepra, que tinha toda aquela questão que eu expliquei para vocês. Por não ter cura, por a pessoa que tinha a doença se aproximar de outras e passar facilmente aquela doença, eles tinham que se apresentar no templo e falar que foram curados para que pudessem voltar à sociedade. Então tinham que ser examinados pelos aqueles sacerdotes para voltar à sociedade, para voltar a morar com suas famílias, para reencontrar os seus parentes, tá? Então, por isso, Jesus ele ordenou que fizessem dessa forma, que eles fossem até os sacerdotes para que eles os examinassem, né? Então, Jesus ele deu a ordem para eles e eles foram.
certo? E no caminho, eles perceberam que ficaram limpos, totalmente sarados. Esses 10 homens receberam o milagre de Jesus. 10 homens ficaram limpos da lepra, totalmente curados. Eram 10 homens que iriam voltar ao convívio de suas famílias e da comunidade onde viviam, sabendo que foram beneficiados com a poderosa mão do Senhor, curando aquela enfermidade no meio do caminho. Curando aquela enfermidade incurável. Mas apenas um leproso voltou no meio do caminho para agradecer, assim que percebeu que estava sendo sarado. Eu vou mostrar para vocês primeiro a imagem, depois eu explico. Essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Os sacerdotes, os leprosos aqui indo em direção ao templo e ele aqui, ó, percebendo que foi curado. Jesus está bem aqui no cantinho. Pois bem, assim que percebeu que estava sendo sarado, ele voltou dali mesmo para agradecer a Jesus pela cura. Então, ou seja, foram 10 curados, mas quantos voltaram para agradecer? Você tem sido como ele? A Pró tem sido como ele? Ou nós temos sido como aqueles 10 leprosos que receberam a cura, mas não voltaram, não se lembraram de voltar para agradecer? Esse leproso, quando ele viu que foi sarado, da onde ele estava, ele retornou. Ele não foi direto, não, porque eu já fui curado, agora eu preciso encontrar minha família e acabou. Não. Da onde ele estava, ele voltou para agradecer ao mestre, tá? Voltou para agradecer a Jesus pela cura. 10 foram curados, mas apenas um deles voltou ao lugar onde Jesus estava, prostrou-se aos seus pés, com o rosto em terra e, glorificando em alta voz, deu-lhe graças. Essa é a imagem aqui. Aqui. Tá vendo? Ele aqui, ó, agradecendo a esse Jesus aqui. O homem que havia retornado para agradecer a Jesus era samaritano, considerado pelos judeus um estrangeiro que não sabia adorar a Deus. Mas somente este samaritano reconheceu a bênção do Senhor sobre a sua vida e agradeceu-o adorando. Jesus lhe perguntou onde estavam os outros 9 que foram curados. Ninguém sabia. Então Jesus pediu que o homem se levantasse e lhe disse que a fé dele o salvou. Ele já poderia voltar com o coração cheio de alegria e gratidão a Deus, pois também recebeu a salvação naquele dia. Reconhecer as obras que Jesus faz e glorificá-lo é muito importante. Como vocês têm agido? São gratos como o samaritano ou ingrato como os outros 9 leprosos que não agradeceram a Jesus? O milagre dos 10 leprosos está nos registros da Bíblia, tornando-se conhecido o testemunho daquele único homem que voltou para agradecer. Sejamos sempre gratos como ele. Então, é o que eu expliquei para vocês desde o começo da aula, né? Nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz, não só pelas bênçãos, mas até também pelas coisas ruins que acontecem na vida da gente. Por quê? Quando acontecem coisas ruins, a gente tira aprendizado daquilo e não erra mais, né? Então, até através das coisas ruins, o Senhor ele nos ensina e nós devemos ser gratos a Ele porque nós não merecíamos. Como eu expliquei para vocês aqui na lição,
O nosso Deus morreu por nós, nosso Jesus morreu por nós na cruz, porque nós não podíamos nos salvar, né? Então o Senhor, Ele morreu por nós, passou por tudo aquilo, pelo calvário da dor, para que nós tivéssemos a salvação, né? Então nós não temos nada de bom, tudo de bom vem do nosso Deus. Então temos que agradecer a Ele por tudo, certo? E a exemplo disso é esse leproso, né? A história está contada na Bíblia para que nós podemos observar o exemplo dele. Perdão, me atrapalhei um pouco nas palavras. Mas está escrito na Bíblia para que a gente possa observar o exemplo dele e seguir o exemplo dele. Não sei se vocês já repararam, e eu também acho que já comentei isso aqui com vocês, mas a oração do Pai Nosso, ela também fala sobre agradecer. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. E a gente já está glorificando a Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Nessa pequena oração que Jesus nos ensinou, só aí a gente já pode tirar que agradecemos pelo alimento, agradecemos, pedimos a Ele, né, na verdade, que nos livre de fazer o mal, né? Pedimos a Ele que Ele venha, né? Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, que a vontade dele seja cumprida nas nossas vidas. E a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, é uma oração que é para mim, no meu entendimento, ela é a mais completa e a mais sincera. Então, que vocês tenham isso sempre em mente, de glorificar a Deus, de agradecer a Ele, até quando vocês acham que não recebeu uma bênção naquele dia. Passei o dia todo e não vi bênção nenhuma grande, nada do que eu pedi aconteceu hoje. Mas só o fato de você estar em casa, ter saúde, ter os seus familiares perto de você, ter um lugar para dormir, ter o alimento, ter a roupa, ter o sapato, ter o creme, tudo isso já é motivo para agradecer, tá bom? Então vamos ficar combinados assim. Todas as vezes que a gente tiver motivos para agradecer de bênçãos grandes que nós pedimos nas orações, nós vamos agradecer. Mas também naqueles momentos que a gente achar que não tem nada para agradecer, é aí que vamos agradecer mais ainda. Porque nós tivemos vida, nós vivemos aquele dia, nós sobrevivemos aquele dia. E tudo isso por misericórdia do Senhor, tá certo? Bom, a nossa lição de hoje, ela vem explicando para nós que nós precisamos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, né? E que nós devemos agradecer a Deus todos os dias, em todas as situações, tá certo? Então, que isso fique gravado na mente de vocês, tá? De que nós devemos agradecer sempre, tá bom? Bom, agora que já chegamos no final da aula, deixa eu contar para vocês. Além de fazerem a atividade da lição, eu quero que vocês peguem uma folha de caderno ou papel ofício, pai e a mãe de vocês primeiro, tá? E aí vocês vão escrever em uma folha 10 motivos que vocês pensaram para agradecer a Deus. Vocês vão escrever esses 10 motivos. E aí vocês vão colocar esses 10 motivos em um lugar perto da sua cama, tá bom? E aí, ou em um lugar que vocês sempre, pode ser no guarda-roupa, né? Também, sabe? Um lugar que fique visível, que dê para vocês verem, tá? Com facilidade. E aí, vocês vão, toda vez que acordar e toda vez que dormir, olhar para aquele papel, aqueles 10 motivos. E vocês vão agradecer ao Senhor pelos aqueles 10 motivos. Não só pelos 10, né? Mas já é um início, tá?
Eu tenho certeza absoluta que conforme vocês forem orando por esses 10 motivos, agradecendo ao Senhor, outros motivos mais vão aparecer, tá? Então, façam isso. Coloquem perto da cama de vocês, ou no guarda-roupa, no lugar que dê para vocês verem. E toda vez que vocês forem dormir, que vocês acordarem, vocês vão ver aquele papel e já vão acordar agradecendo, já vai dormir agradecendo por tudo aquilo que o Senhor ele fez na sua vida, tá? Não só durante aquele dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, porque o nosso Deus ele nos traz bênçãos para nós todos os dias, né? Na Bíblia tem milhões e milhões de versículos que falam sobre agradecer, né? Eu poderia ficar aqui citando a aula toda, mas eu acredito que vocês já entenderam o recado, né? Que nós devemos agradecer ao Senhor sempre por tudo que Ele faz nas nossas vidas, tá? Então, depois que fizerem essa atividade da lição, vocês vão pegar uma folha e vão escrever lá 10 motivos para agradecer ao Senhor. Pode colocar o tema assim. Ou então não bote nem 10. Conforme Deus for dando a vocês, vocês vão colocando no papel. Motivos para agradecer ao Senhor. E ali vocês vão listar. Tem que ter no mínimo 10. E no máximo, a quantidade que vocês quiserem, tá? De colocar lá de motivos, tá bom? E agora, nós chegamos na parte melhor da nossa aula, que é agradecer ao Senhor pela nossa aula, tá? Então, fechem os olhos comigo e vamos orar agradecendo a Deus por tudo aquilo que nós aprendemos hoje, tá? Não esqueçam de compartilhar a aula com aquele seu amigo, seu colega, seu professor, seu parente. Não esqueçam, contem para ele sobre as boas novas de Cristo, tá certo? Fechem os olhos e vamos orar. Repitam comigo. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa aula. Nós queremos te agradecer pela nossa família, pela nossa saúde, pela nossa alimentação e por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas e que o Senhor concede a nós todos os dias. Queremos te pedir que tenhamos sempre um coração grato ao Senhor, a ponto de outras pessoas também terem um coração grato ao Senhor ao ouvir nosso exemplo. Te agradecemos também pelo nosso pastor e por toda a sua família. Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. É isso que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Fiquem com Jesus e até o próximo domingo.